Bom, pessoal, então a gente vai dar continuidade à construção da mulagem do nosso top. Agora eu vou explicar para vocês como que a gente vai passar, né, a mulagem para os moldes. Nesse vídeo eu quero explicar especificamente como que a gente pega os moldes que a gente fez lá no manequim e passa eles para uma medida individual. Então, como eu falei no vídeo anterior, pedi para vocês cortarem ao redor, aqui eu tô indicando no vídeo, né, vocês recortarem ao redor dos moldes e vocês vão colocar eles um do ladinho do outro, tá? Na sequência, frente, lateral, lateral, costas e costas. Depois eu pedi para vocês fazerem uma tabela, como essa aqui, ó. Então, quais são as informações que vão ter lá em cima? Manequim, medidas individuais e diferença. E na primeira coluna, busto, cintura, quadril e altura. Bom, a gente vai usar só as duas primeiras hoje, busto e cintura. Mas, dependendo da altura do top de vocês, vocês vão ter que colocar quadril. E dependendo das medidas que vocês querem passar ele, altura. Por quê? O nosso top a gente só fez até a cintura, mas se a gente tivesse feito ele mais para baixo, a gente teria que adicionar essa medida aqui para também calcular, tá bem? E a altura, porque quando a gente tem uma diferença de tamanho maior, a gente vai precisar mexer na altura dele, que vai ser essa altura aqui. Mas para não confundir muito hoje, não dificultar, eu não vou trabalhar com esses dois, mas só para vocês saberem que dependendo das medidas que a gente quer passar, precisa ser feito esses ajustes. Então, vocês vão medir o manequim de vocês e vão colocar aqui no busto qual que é a medida. O meu manequim, né, tem 88 de busto e 69 de cintura. Para esse exemplo, eu vou usar medidas individuais aleatórias para poder explicar para vocês, tá? Eu vou usar como se fosse uma pessoa que tivesse algumas medidas maiores do que o manequim. Então, no caso do busto, vai ser uma pessoa que tem um busto tamanho 96 e uma cintura tamanho 73. Aqui a gente vai calcular a diferença. Então, 88 para 96 são 8 centímetros. E aqui 69 para 73 são 4. Sempre que as medidas individuais são maiores que o manequim, isso significa que quando a gente mexer nos moldes, a gente tem que aumentar eles. Se as medidas individuais elas forem menores que a do manequim, significa que a gente vai ter que diminuir o molde. Então, isso é bem importante prestar atenção. Como a gente está trabalhando só com a metade da modelagem, porque essa nossa peça é simétrica, a gente vai dividir essa medida por 2, porque tudo que eu fizer aqui, eu tô fazendo também na outra metade. Então, vamos dividir por 2. Aqui vai dar 4 e aqui vai dar 2 centímetros. Então, significa que eu tenho que aumentar 4 centímetros nesses meus moldes. Na altura, aqui, né, busto, aqui nessa parte do busto. E significa que eu tenho que aumentar 2 centímetros na região da cintura desses meus moldes. Bom, então algo que eu tenho que definir é aonde que eu vou fazer esse aumento. Eu tenho aqui, ó, uma parte, 2, 3, 4, 5. Bom, eu vou adicionar ainda 6, 7, 8. Bom, então defini 8 partes para aumentar no meu busto. Porque eu tenho 4 centímetros. Então, se eu pegar 4 centímetros e dividir por 8, vai dar 0,5. É uma boa medida para eu aumentar. Ah, eu poderia ter escolhido 4 lugares e aumentar 1 centímetro? Poderia. Só que ele não ia ficar tão proporcional. Então, 0,5 é uma boa medida para a gente ter como referência para aumentar. E se a gente aumentar em várias partes, ele fica mais proporcional.
Bom, mas aí na cintura eu já tenho 2 centímetros. Se eu dividir por 8, aumentar nessas mesmas partes, né, vai dar 0,25. É muito pouquinho para eu trabalhar na minha régua. Então, aqui eu posso optar, ó, por dividir por 4. E vai dar 0,5 também. Só que aqui, deixa eu colocar no lugar que vocês enxerguem. Então, eu não posso, na cintura, aumentar nas minhas 8 partes. Eu vou ter que escolher 4. Então, eu vou escolher essas aqui da lateral. Então, eu tenho aqui 8 partes para aumentar minha medida do busto e 4 partes para aumentar minha medida da cintura. Então, retomando, eu pego a diferença entre as medidas. Se ela se a medida individual ela é maior, eu vou ter que aumentar o meu molde. Divido por 2 se o meu molde é simétrico. Do resultado, eu divido pela quantidade de partes que eu vou aumentar. No caso do busto, 8 e no caso da cintura, 4. Aqui. E daí eu tenho as medidas. Se eu tivesse ainda, um top que fosse até o quadril ou até um pouquinho antes do quadril, eu ia ter que ter essa medida lá da barra e também calcular para aumentar aqui embaixo. E a altura é a mesma coisa. A minha primeira altura eu gosto de medir de onde começa o meu top até o ápice do busto e a segunda medida de todo o top. Então, porque tem pessoas que têm, uma altura de corpo muito maior do que outras e é importante a gente saber essa medida para quê? Para depois não ficar muito baixo, até a altura de busto também é muito variável, ou esse top ficar muito pequeno. Outra coisa, pessoal, eu fiz aqui até a cintura para simplificar, para mostrar de uma forma mais simples. Mas um conselho que eu vou dar para vocês, sempre que vocês fizerem um top assim, quando fizerem a mulagem dele, já façam no manequim 2 centímetros aqui para baixo. Vocês nem precisam considerar essa medida do quadril, tá? Pode usar o que aumentar na cintura, aumenta aqui também. Por quê? Por causa dessa diferença de altura de corpo entre as pessoas. E para não acontecer de vocês fazerem todo esse processo e depois ele ficar curto, esse top ficar muito em cima, assim, ficar quase um bustier, e não um top, tá? Que termina na cintura. Então tá, então acho que nesse vídeo eu consegui explicar como é que a gente calcula a diferença para passar esse molde para umas medidas individuais e no próximo eu vou passar o passo a passo de como que a gente faz isso na prática, tá bem? Até lá!